Hoje, olha para mim, por favor. Nós vamos aprender com Jacó. No começo desse ano, em janeiro, eu falei sobre Jacó. Nós tiramos algumas lições da experiência que ele teve lá no deserto, quando ele teve aquela visão da escada. E nós falamos que com Deus não é como pegar um elevador que você sobe rápido. Com Deus é degrau por degrau. E nós tiramos muitas lições com a história de Jacó. Mas hoje eu queria ir mais fundo e mergulhar nessa história que nos ensina muito, que fortalece a nossa fé. Diz assim, Gênesis 32, 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Jacó foi um homem que cometeu muitos erros. Ele teve um exemplo maravilhoso do pai Isaac, teve um exemplo magnífico do avô Abraão, mas ele errou muito. Ele errou, e a Bíblia não esconde os erros que ele cometeu. Nós cometemos erros. Agora, ele sofreu por causa dos erros que ele cometeu e fez as pessoas que amavam ele também sofrer. Porque os erros que você comete te faz sofrer e faz as pessoas que te amam também sofrer. Por isso que você deve pensar antes de falar, antes de perder a cabeça, antes de fazer besteira. Você tem que pensar nas suas sementes antes de plantar, porque plantou vai colher. Está dando para você entender? Use uma fé com a inteligência. Jacó errou muito, mas ele quis consertar os erros dele. O que faz a diferença não é quantos erros você cometeu, é o que você quer fazer daqui para frente. E ele enganou o pai, fugiu de casa para não morrer pelo irmão, pela mão do irmão, foi para a casa de Labão, o tio dele, e foi muito enganado. Escute isso, por favor. É muito difícil quando você é enganado, é passado para trás, é traído, é decepcionado com familiares, com pessoas que você um dia ajudou, com pessoas que você fica assim, meu Deus, o que eu já fiz de ruim para essa criatura fazer isso comigo? Você fica procurando e você nunca acha de onde saiu tanta maldade dentro de uma pessoa para querer te prejudicar, para querer te perseguir, para querer o seu mal. Jacó passou por isso com o próprio tio dele. Ele teve problema dentro da própria família dele, mas Jacó perdoou, mas Jacó guardou o coração, mas Jacó se perdoou. Eu sei que tem gente aqui que está pagando caro, teve um prejuízo grande porque fez um negócio que não deveria ter feito, confiou em quem não deveria, se abriu para quem não deveria se abrir, investiu onde não era para investir, foi pela cabeça dos outros, foi na emoção, e isso te deu prejuízos gigantes. Mas não se preocupe, porque Deus é Deus de restituição, e Ele pode restituir até aquilo que você perdeu por erro seu. Amém? Você deve confiar nele para isso. Não importa o quanto você perdeu, mas tem Deus para te dar. Então não fique se culpando, aprenda a perdoar os outros e aprenda também a se perdoar. E o que você aprendeu, a experiência que você teve com certos prejuízos na sua vida, é para você levar para a vida toda. Então nós temos um Jacó complicado, mas Deus também é Deus de gente complicada. Nós temos um Jacó que era difícil, e ele estava cansado de ser quem ele era, e ele queria mudar. Eu acho que o mais forte, o mais bonito na vida de uma pessoa, ela está aberta para mudança.
A coisa mais feia é a pessoa falar assim: eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, se quiser ficar comigo é assim. São pessoas que não crescem, que não mudam. A coisa mais linda é a mulher ver o marido mudando. A coisa mais bonita é o marido ver a mulher mudando. O pai ver os filhos mudando para melhor. E não é só se tornar uma pessoa melhor não, é se tornar uma pessoa diferente. É mudar de fato. Não é mudar quando quer alguma coisa, quando tem um interesse. Não é mudar por um período para enganar. É mudar para sempre. É mudar deixando de fato o passado para trás. E Jacó foi uma pessoa assim. Ele era um cara de fé. E você sabe que a fé faz você avançar. A fé faz você encontrar saída para os seus problemas. A fé arrebenta. E Jacó deixa umas lições fortes sobre a fé. E eu vou daqui a pouquinho falar sobre essa fé. Mas um dia ele foi para o Val de Jaboque. E ele mostrou uma coisa que nós temos que aprender. Primeiro, no Val de Jaboque, onde passa um braço do Rio Jordão, ele passou a família, depois tudo que ele tinha. Aprenda, primeiro Deus, depois a família, depois a vida econômica. Não coloque a vida econômica, por favor, acima da sua família, porque não é vitória para você. Não coloque o dinheiro acima da sua família, acima da sua comunhão com Deus. Não, você vai ser aquela pessoa que só está alegre quando ganha dinheiro. Quando perde dinheiro está arrasado. Quando não acontece o que você quer, você está todo murcho. Mas quando ganha um dinheirinho a mais, você fica todo. Você não tem que viver em função disso. Tem dias que você ganha, tem dias que você perde, tem dias que é uma guerra, mas Deus é com você todos os dias. Amém? Então Jacó passou primeiro a família, depois ele passou os bens dele. Aí olha o que diz no versículo 24. Até aí vocês entenderam? Jacó, porém, ficou com quem? Só. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Olha para mim, por favor. Olha para mim, por favor. Ele ficou só. Tem lutas que você vai ter apoio de muita gente. Tem lutas que você vai enfrentar, que vão vir ajudas, vão vir pessoas que você não estava esperando, pessoas que Deus vai tocar para te ajudar, sem você pedir. Agora tem lutas que não aparece um. E quando chegar esses momentos, não é para você ficar, pô, ninguém me ajuda, pô, ninguém faz nada por mim. É o seu momento com Deus e acabou, e mais ninguém. Deus quer assim. Principalmente quando é luta para você mudar. Deus apareceu no Egito como libertador, usando Moisés. Mas Deus apareceu para Jacó como lutador. Deus lutou para salvar Jacó. E Deus está lutando para salvar você. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai chegar na conclusão que Jacó chegou. Deus estava aqui, eu não sabia. Se você parar para ver lutas na sua vida que você enfrentou, até antes de chegar aqui, você venceu, você não tinha condições, foi Deus. Livramentos que você teve antes de você estar na fé, na obediência à palavra de Deus, foi Deus. Coisas que você superou, que foi Deus. Sem Deus você não tinha conseguido. Então Deus apareceu para Jacó como lutador, porque Deus luta para você mudar. Mas Ele também, quando você muda, Ele luta a seu favor. Porque Deus muda pessoas e também muda situações, quando você permite. Quando você permite, Deus muda você e depois Ele muda situações. Às vezes Deus deixa pessoas se iludirem com vitórias financeiras e elas quebram a cara com o tempo. Porque elas não estavam preparadas ainda para ter tudo que Deus queria fazer na vida dela. E se iludem com conquistas. Mas depois que a pessoa amadurece na fé, dinheiro para ela é papel, casa para ela é tijolo. Tem gente que só fala as conquistas para glorificar Deus. Mas quem olha para ela vê Deus na paciência, no equilíbrio, no testemunho dela. Ela mostra Deus. E Jacó, ele
ficou sozinho, porque ele queria mudar. E ele começou a lutar. Na verdade não era contra o homem que ele estava lutando. E você vai entender com quem ele estava lutando. Mas ele estava só. E tem lutas que você enfrenta só. Graças a Deus por isso, que você tem Deus que nunca deixa você. Agora, vamos lá. Diz assim, versículo 25. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse o quê? Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com quem? Com quem? Com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Olha para mim, por favor. É essa bênção que eu quero que você tenha. A bênção de ser mudado numa nova criatura. Porque as promessas de Deus que não se cumpriram na sua vida, pode até demorar um pouco, mas todas vão se cumprir. Porque Deus não falha. Deus nunca falhou. Tudo que Deus prometeu a Jacó, Deus cumpriu tudo. Deus chamou Jacó para voltar a Betel e disse: lembra que foi aqui que você fez o voto? Lembra de onde eu te tirei? Lembra quando você não tinha nada? Não é bonito ver o testemunho? A pessoa dizia assim: ó, eu morava nesse barraco, eu andava nesse carro velho, hoje eu moro bem, hoje eu como bem, hoje eu dou de melhor para os meus filhos, mas hoje eu sou um novo homem, eu sou um novo marido, uma nova esposa. Você sabia que Jacó foi chamado de usurpador, de enganador? De repente você já foi chamado de caloteiro, você já foi chamado de mau caráter, você já foi chamado de muitas coisas, talvez sendo, ou talvez nem sendo, por não ter dinheiro, você foi chamado de tantas coisas, ouviu tantos desaforos, mas Deus mudou o nome de Jacó. E Deus pode te ajudar para nunca mais você passar por isso que você passou. Naquela luta, Jacó disse: eu não vou soltar. Jacó, ele era um homem de fé. Se você vê no versículo 10, 32, 10, olha o que diz aqui. Olha a oração de Jacó: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste a teu servo, porque com o meu não vi cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Olha para mim, o cajado é a fé. Jacó disse assim: com a minha fé eu não tinha nada, hoje nós somos 2 bandos. Quando eu comecei eu só tinha um cajado, não larguei ele, agora nós estamos bem. Cresceu mais do que o patrão. Como você já viu testemunho de pessoas que compraram a empresa que trabalhava, como pessoas que deram uma guinada na vida, mas porque não abandonou a fé. E é sobre isso que eu quero falar agora. No livro de Hebreus, coloque esse versículo de Hebreus para mim, por favor. Coloca aí Hebreus 11, 21, põe na tela. Leia aí. Pela fé Jacó, próximo de quê? Da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado, não ouvi, a ponta do seu cajado. Olha para mim, por favor. Ele não largou o quê? O cajado dele. E eu quero que você entenda isso. O cajado de Jacó era a fé dele. Ele começou com a fé e terminou com a fé. Lembra que Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Ninguém mexeu na minha fé. Você não queria estar passando pelo que você está passando. Muitos aqui não gostariam de estar passando, vivendo o que está vivendo, passando o que está passando. Só Deus sabe o que você já passou, o que você já viveu. Mas isso não pode matar sua fé. É muito fácil quando está tudo dando certo, mas é muito difícil
quando você está fazendo tudo certo, você diz, já fiz de tudo, e a coisa continua piorando, e as coisas não acontecem no seu tempo. É muito difícil quando você vê a coisa saindo do seu controle. Mas se você é uma pessoa de fé, você não larga a sua fé, você não larga o seu Deus, você não larga seu cajado por nada, porque você sabe que no final Deus vai provar que é contigo. No final Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu para você. Quando você é uma pessoa de fé, o diabo não fala no seu ouvido, ele grita, olha, não aconteceu até agora, Deus não te abençoou porque não quis, Deus não te ouve, não está adiantando nada. Mas quanto mais o mal fala, mais firme você agarra o seu cajado. Essa é a raiva do diabo, porque ele usa pessoas, ele usa situações, ele fala e você ignora tudo, porque você crê nessa palavra aqui. Você está com o seu cajado, só Deus sabe o que você está passando, só Deus sabe o quanto você já chorou, já gemeu, só Deus sabe como tem sido as suas noites, as suas lutas, as suas dificuldades. Mas se você continuar segurando o seu cajado, tudo que Deus prometeu, diabo nenhum vai impedir. Amém? Vai ser fácil, bispo? Não, mas vai se cumprir tudo. E um dia você vai poder dizer assim, ó, prevaleci, sou outra pessoa, prevaleci contra a mentira, prevaleci contra os erros que eu cometi, prevaleci contra tudo de errado na minha vida, prevaleci contra os problemas, prevaleci contra tudo, porque Deus foi comigo. Amém? Ele atravessou o Jordão dele, mostrando o seguinte, antes do Jordão eu era pequenininho, mas depois do Jordão nós somos 2 bandos hoje. 2 bandos. Eu peço a Deus que depois dessa campanha do Jordão sua vida nunca mais seja a mesma. Eu peço a Deus que você consiga resolver os seus problemas interiores. Eu peço a Deus que você tenha coragem essa semana, antes de subir no altar, para procurar todo mundo que você tem mágoa e pedir perdão. Eu peço a Deus que você se perdoe essa semana. Eu peço a Deus que você consiga se desprender do seu passado, por mais triste, por mais difícil, ou por mais glorioso que já foi. E você vive hoje uma realidade bem diferente, bem cruel, mas não tem problema, você sabe que Deus não vai falhar com você. Amém? Deus nunca falhou. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, como diz o Salmo 46. Você pode estar dizendo assim, bispo, que confusão na minha mente, eu não estou entendendo nada. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele continua sendo Deus na sua vida, e no final vai dar tudo certo.